Muito bem-vindos ao programa Que Esporte aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, Facebook, YouTube, Twitter, site rdctv.com.br. E hoje a gente vai ter jiu-jitsu, judô, futebol feminino do Grêmio, que conseguiu um grande resultado ontem e está quase nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série A2. E amanhã, sábado, na estádio da PUC, as gurias coloradas enfrentam o Sport. Para começar agora o programa sobre jiu-jitsu, com a Estela, com o Lucas, tudo bem? Tudo certo. Tudo bem. Estela, começando contigo, né? O que é esse jiu-jitsu que tu pratica e há quanto tempo? Então, eu luto jiu-jitsu desde os meus 15 anos, comecei em 2013. Comecei porque eu queria emagrecer e, enfim, fiquei apaixonada desde que eu comecei, já passei a treinar 2 vezes por dia. E hoje, aos 22 anos, eu sigo há quase 7 aí, treinando minhas 2 vezes por dia e competindo. Virando profissão. Tu, Lucas, como é que tá? Tudo certo. Treino jiu-jitsu desde os meus 15 anos também, fechar 8 anos, comecei em 2011. E no início eu comecei só por hobby, sempre fui apaixonado por luta, arte marcial, mas depois que comecei a competir e cada vez ficar mais apaixonado pelos benefícios do esporte e que a competição traz para si mesmo, comecei a me dedicar cada vez mais, dentro e fora do tatame, na medida que controla a alimentação e essas outras coisas que tu procura mais para te ajudar a tua performance ali dentro. E aí comecei a me dedicar cada vez mais e buscar as competições maiores. Como é que foi para vocês, para ambos, né? Agora já em nível mundial as competições, onde que foi aquela virada de chave para falar, é isso que eu quero para minha vida? Quando é que surgiu isso, depois de uma medalha de grande renome a competição, né? No meu caso, foi junto com a minha primeira lesão, que eu tive que parar de treinar e aí eu vi o quanto o jiu-jitsu é fundamental na minha vida. Tudo isso. Tá passando um vídeo seu ali na tela também. Como é que foi essa questão dessa gravação? Então, essa gravação foi um vídeo para agradecer as pessoas que me apoiam no esporte, que é muito importante, porque a gente sabe que lutar jiu-jitsu não é, ainda mais para uma mulher, não é a coisa mais simples do mundo. Então, todo o apoio é fundamental. E tu, Lucas, como é que vem nessa crescente, essa questão da virada de chave para falar isso que eu quero para minha vida? Tu que morou fora também, né? Exatamente. Então, isso aconteceu num momento bem específico da minha vida, que foi quando eu me formei na faculdade. E aí eu estava sempre nessa dúvida, passei boa parte do tempo estudando e dividindo treino entre treinos e essas coisas. E aí eu me formei e fui morar em San Diego por 6 meses inicialmente, só competindo. E os 2 maiores campeonatos que são lá, né, fui para me preparar para o Pan-Americano, que é em março, e para o Mundial, que é em junho. E aí ganhei o Pan-Americano, fui medalhista no Mundial, e aí voltei com essa cabeça de me dedicar mais para voltar do esporte. Nessa questão da dedicação, o esportista brasileiro, que eu já passei por isso também no estado de Santa Catarina, a gente sofre até um certo preconceito, né? O que tu faz? Sou atleta. Se tu não é do futebol, tu sofre um preconceito, a pessoa acha que tu não tem um dinheiro, às vezes não tem mesmo, mas tem essa questão. Como é que é lá? Porque lá, pessoal na faculdade, esportista de grandes nomes, tem a questão da valorização do esporte, as empresas apoiando lá também. Como é que é o jiu-jitsu nos Estados Unidos? Então, nos Estados Unidos é bem diferente, dói falar um pouco aqui, mas lá é bem mais fácil no quesito da visibilidade, no quesito também da tua qualidade de vida, porque tu não precisa buscar outros meios para te sustentar como aqui. Lá tu consegue viver, fazer as tuas coisas dentro do tatame, sobreviver com aquilo que tu ganha ali, competir. No âmbito de competição também, muito maior, mais competições lá. E aqui no Brasil é um pouco diferente, né? Ainda tem esse pouco preconceito. Dinheiro não tem também muito a dificuldade. A dificuldade é maior, mas tudo ajuda, né? Tudo faz crescer e vai indo. Estela, nessa questão mesmo das competições, quando se viaja para fora, até para fora do estado mesmo, para o centro do país, já também é um pouco diferente. Que o gaúcho a gente foca muito na capital, na região metropolitana, e muitos esquecem que lá no interior do estado também tem grandes atletas que quando vêm para estaduais aparecem
campeonatos nacionais. Como é que tu tá vendo essa crescente, né, do jiu-jitsu na capital, no Brasil? Então, a maioria dos campeonatos de alto nível nacional, eles são em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, eu não consigo me manter só treinando, então eu tenho um trabalho fora e eu praticamente invisto todo o meu dinheiro nisso e ainda acabo precisando de mais. A gente sempre consegue um apoio, busca, faz uma rifa, faz uma ação entre amigos, mas, assim, o que eu posso dizer, que eu mais tenho observado, é que as pessoas estão vendo. O jiu-jitsu, o meu esporte está sendo cada vez mais visto, assim. E essa questão que você disse, a ação entre amigos, o que está acontecendo agora? Tem uma ação surgindo? Então, tem uma ação surgindo, sim. Eu estou fazendo uma ação entre amigos para ir lutar o Mundial de Jiu-Jitsu, que é daqui um pouquinho mais de um mês, que vai ser em Long Beach, na Califórnia. E essa ação entre amigos é para me ajudar com os custos da viagem, né? Passagem, alimentação, inscrição, hospedagem. Se quiser passar o site, o link, o contato para o pessoal, a produção coloca aqui embaixo da tela. Então, o principal meio de divulgação é o meu Instagram, que é @StelaBJJ, Stella com S mudo e 2 L's. E tem as postagens fixas lá e eu posto praticamente todo dia como comprar pela internet. O pessoal aqui de Porto Alegre eu posso encontrar em algum lugar. Lucas, é a questão da dificuldade, né? De ir para um mundial desse, o apoio das empresas locais também, porque não é só chegar lá e lutar, tu tem toda a preparação, suplementação, tem o vestuário também. Como é que é a logística para ir para um mundial desse? Bom, então, eu tenho, em relação à inscrição do campeonato, que é um custo bastante elevado, vestuário, como kimonos, roupa, até a roupa que eu estou vestindo aqui agora, eu tenho uma marca que me patrocina, que é essa que eu estou vestindo a camisa. E preparação, também tem a Academia Moinhos Fitness, que eu recebo um apoio deles. E a preparação, muita gente pensa que começa muito logo em cima do campeonato, mas totalmente o contrário, né? São no mínimo uns 3 meses de preparo, abdicando, suplemento. Então, boa parte da energia e dos gastos financeiros vão nessa área aí, tudo voltado para um dia só, que é o campeonato. É um pouco complicado. Todos os que passam aqui, até depois a gente vai ver, o Nato mandou um vídeo, foi para fora do Brasil, conquistou uma medalha mundial, e daí a gente começa a fazer as análises, poxa, o cara foi vice-campeão mundial e agora? Agora nada muda, ele segue a vida dele normal, não tem aquela valorização, não tem corpo de bombeiros, como se fosse na Argentina, nos Estados Unidos, a cidade pararia, pelo menos para parabenizá-lo nas redes sociais, coisa que aqui não acontece. O mundial, como é que é a preparação? É um pouco diferente. Tu tem essa história nos campeonatos estaduais, mas tu vai para o mundial, daqui a pouco sem conhecer seu adversário. Como é que é essa preparação um pouco diferenciada? Então, sempre no primeiro, eu lutei o Mundial ano passado, esse agora vai ser meu segundo Mundial, e eu estou repetindo o plano, né? Primeiro semestre, treinando o máximo que eu posso, alimentação 100%, evitando, praticamente, não digo nem evitando, eu não estou saindo à noite, estou descansando, e focar, e acreditar e te enxergar subindo no pódio com a medalha de ouro e acreditar cegamente que tu vai ser campeão. Lucas, e tu? Boa parte eu gosto de treinar também a parte física, que não muda muito, o que mais muda para mim é, dependendo do professor, aumentar a intensidade dos treinos, mas me manter treinando a mesma carga horária, porém um treino mais intenso. E também trabalhar a parte psicológica, eu gosto bastante de visualizar, de ler bastante também, porque eu acho que o mais importante durante a competição é a parte psicológica, não adianta estar bem só fisicamente, né? Esses lados psicológicos são bem complicados. E, pulando um pouquinho do jiu-jitsu, falando um pouquinho do judô no final do primeiro bloco, a Sojipa veio conquistando grandes resultados no Campeonato Pan-Americano em Lima também. Atletas da Sojipa que hoje, se as Olimpíadas fossem hoje, teria praticamente 13, 10 atletas mais ou menos, muito mais do que um país. E como o Kiko, o treinador da Sojipa, disse aqui, que se a Sojipa fosse um país, estaria no alto do pódio várias e várias vezes. A gente vai acompanhar algumas fotos, alguns resultados aí na tela. Também a gente tem o depoimento da Natália, aí o Daniel conquistou o ouro, a Natália conquistou a prata. E sobre a Natália, no PAN, a gente tem a avaliação dela. Confere o vídeo dela aí na tela.
boa essa competição, né? É um evento que está sendo teste para os Jogos Pan-Americanos, um evento mais parecido com a Olimpíada, assim, então é uma adrenalina diferente, é uma competição diferente aqui na Pan-América, forte, minha categoria é forte, então deu para sentir um pouquinho o que vai ser os próximos passos, talvez os Jogos Pan-Americanos e Olimpíada, então foi uma experiência boa para mim, sair com um resultado bom, produtivo, acho que positivo também. Uma luta dura, final, contra a Pareto, uma campeã olímpica experiente, mas acredito que foi um bom resultado nessa minha caminhada. Agora, dizendo o Campeonato Mundial e Olimpíada, foi um excelente resultado, meu melhor resultado num Campeonato Pan-Americano, então estou feliz, cheguei aqui sem nada e estou saindo com uma medalha de prata e o trabalho continuando, mostrando que eu estou evoluindo. Poxa, é fantástico. Parabéns, Daniel. Parabéns, a Natália. Estou esperando aqui no programa que é Esporte. Sei que o calendário está um pouquinho complicado, que agora também tem o Pan-Americano mesmo, geral, né? Não apenas o de judô. E, voltando para o jiu-jitsu, o Nato conquistou uma medalha internacional, uma medalha de renome, vice-campeonato mundial. E aí a gente também tem uma mensagem dele no aeroporto, já no Brasil também. Confere aí na tela. Galera, beleza? Sou Nato Verlang, atleta de Jiu-Jitsu. Tô chegando aí de Dubai, tava lá lutando o Mundial de Jiu-Jitsu. Fiquei com a medalha de prata aí. E agora semana que vem a gente tem o brasileiro aí que tá lutando. Um abraço aí a todos os telespectadores da RCTV. Dali Nato, parabéns. Ele que passou aqui na semana retrasada no programa Que é Esporte. E junto, o pessoal da Sojipa, que vem semana que vem, voltarão. Pessoal do Punhobol, lá na Argentina, a equipe feminina da Sojipa e o masculino conquistaram a medalha. O masculino ficou com a prata e o feminino ficou com a medalha de ouro. O programa Que é Esporte volta daqui a pouquinho aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET. E lá no Facebook estou esperando sua mensagem. Fica aí! Estamos de volta com o programa Que é Esporte aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, Facebook, YouTube, Twitter, site rdctv.com.br. Falando nesse bloco do Jiu-Jitsu com a Estela, com o Lucas. Estava falando com o Lucas anteriormente a questão do lado psicológico, né, Lucas? O trabalho, tem um trabalho muito específico assim para a modalidade, como é que é a tua rotina, porque tem aquela questão como depende só de si mesmo. Exatamente. É um pouco diferente. Bom, então eu procuro bastante conversar com o meu professor, acima de tudo, né? Porque ele é um cara que tem bastante experiência na área, tanto no lado psicológico, ele me ajuda bastante com do que fazer, de como lidar com alguma situação que está te incomodando, de repente tu não está se sentindo tão bem durante o treino, algo do tipo, tu não está treinando tão bem, está se sentindo um pouco mais fraco, mais cansado. Então, o trabalho psicológico, ele é todo dia, 24 horas por dia, né? Tu não pode deixar algum pensamento ruim te botar um pouco para baixo. Então, é uma coisa que parte de vontade própria, né? Porque tem que ter o conhecimento que é muito importante durante a competição e tem que procurar ajuda externa, porque tu acha que tu sabe alguma coisa, quando tu conversa com alguém tu não sabe nada, né? Então... Fica aquelas coisas na cabeça, não dorme de madrugada. Sempre procurando ouvir as pessoas mais experientes e ler bastante, ver vídeo, coisas do tipo. E tu, Estela, como é que é a tua preparação assim mais individualmente? É o mesmo princípio do Lucas. Eu converso bastante com o meu professor também. Às vezes é uma mistura de sentimentos, sabe? Pressão do campeonato, e tu treina, aí eventualmente tu não treina tão bem, tu já acha que, meu Deus, não sei nada. E aí, mas tudo bem, é normal, no final da semana, por exemplo, tu tá mais cansado, teu corpo tá, né? Mas leio bastante, escuto música, e procuro me fortalecer, sabe? E acreditar, sério, o meu princípio é acreditar que eu sou capaz de fazer isso. Tu disse nessa questão que tu escolheu o jiu-jitsu para sua vida depois de uma lesão. Como é que foi esse episódio, assim, especificamente? Porque daqui a pouco tu estaria desistindo, né? E tu quis. Sim, foi no meu primeiro ano de competição. Eu me lembro que... Porque aqui os campeonatos estaduais são várias etapas e no final tem um ranking. Os primeiros do ranking ganham passagem para lutar o Mundial.
e eu lutava de juvenil. E eu ganhei, meu primeiro campeonato de jiu-jitsu eu ganhei. E eu me apaixonei, pensei, meu Deus, é isso. E na minha cabeça eu ia ganhar todas e eu ia pra Califórnia já, de primeira, assim. Aí, só que eu quebrei meu pé. E daí eu vi... Lutando? Sim. Na verdade foi num treino, foi numa bobeira, assim. E eu quebrei meu pé e eu vi a importância que aquilo tinha na minha vida. Que o jiu-jitsu dá uma autoconfiança muito importante. Não só para o jiu-jitsu, como todas as outras coisas, todas as outras áreas da tua vida, né? Se tu é um campeão dentro da thumb, tu vai ser fora. Disciplina com horário, disciplina com alimentação, determinação, persistência, né, principalmente. Nessa questão da persistência, Lucas, como é que tu tem que tirar daqui a pouco uma derrota muito feia, assim, vamos dizer, uma derrota que você não esperava para a próxima competição, com o mesmo adversário, e falar, não, agora eu vou dar a volta por cima e vou conseguir? Bom, exatamente, né? Todo mundo... Cara, a primeira coisa que ele deve ter a consciência antes de entrar numa competição é que só um ganha, né? Então, tu vai lá, tu corre esse risco, só não vai correr o risco de ter uma derrota aquele cara que não vai competir. Então, acho que tendo consciência disso, no momento que tu tiver uma derrota que não aceita, coisas do tipo, tu tem que procurar tirar o maior aprendizado possível, entendeu? O que tu errou, buscar olhar para si mesmo, o que eu posso fazer de melhor, porque provavelmente tu vai encontrar sempre os mesmos adversários, vão ser sempre o mesmo tipo de luta, então tem que se basear mesmo nisso, procurando aprender com cada derrota. Nesse aprender com cada derrota, aprender com as circunstâncias da vida também, porque vocês têm a derrota no tatame, mas na vida também. Mas a reviravolta, a volta por cima, em ambos tem que ser ainda maior. Stella, nessa questão do jiu-jitsu feminino no estado, que tem essa questão de um preconceito ainda do começo, mas a crescente está muito grande. Como é que tu está vendo, né, a crescente das mulheres no esporte? Bom, aumentou muito o número de meninas que lutam. Por exemplo, quando eu comecei a competir em 2013, era eu e mais 2 na categoria. Hoje, eu e mais... eu lutei sul-brasileiro agora, era eu e mais 9 na categoria. E faixa azul, então, que já não é mais tão iniciante, quer dizer, as meninas estão treinando e estão se mantendo treinando. Mas tem o problema que as premiações nunca são iguais. Por exemplo, masculino, absoluto, faixa azul, é um absoluto por cada faixa. Feminino não, feminino junta 2, 3 faixas, entendeu? Tem que ter limite. Tipo, a gente treina tanto quanto os homens, pra gente é até mais difícil. Por exemplo, tu coloca em xeque a tua vaidade, porque eu, por exemplo, treino ao meio-dia. Eu volto do trabalho com o cabelo preso, não tem como, o cabelo todo bagunçado, calo nos dedos, tem a possibilidade de estourar a orelha, sabe? E eu tenho o privilégio, eu diria, de treinar numa academia onde todo mundo se respeita muito, mas já li algum relato, alguma coisa, né? É um esporte de contato, então para nós é difícil da mesma forma, por que não nos valorizar tanto quanto os homens? E do outro lado, assim, Lucas, nos treinamentos, porque muda um pouco também pessoa, né? O atleta dentro da academia tendo uma mulher ali do lado, o comportamento daqui a pouco muda um pouco. Sentiu isso também como começou a crescente delas? Olha, claro, dá pra ver, é nítido, mais mulher procurando academia para treinar, não só no jiu-jitsu, como em outras artes marciais também, e também nos campeonatos, né? E como a Stella falou, concordo absolutamente, as mulheres treinam tanto quanto os homens, porque não ter a mesma... tudo. Não igualar tudo. E durante o treino, assim, claro, a ciência, né, tem que separar, a maioria das vezes, no possível, os homens das mulheres, pelo tamanho da força física, mas tem casos que não tem a mínima diferença. Tem mulher que é tão dura tecnicamente, fisicamente, quanto os homens, então tá acabando que tudo tá ficando na mesma... Eu brinco muito, né? Eu fui assistir um treino do judô da Sojipa e a Mayra Guiar, rapaz do céu. Os meninos pra brincar, né? Porque ela brinca até com os meninos. Exatamente. Muito. A diferença técnica é muito grande e muito notória. Quais são os sonhos de vocês? O que fazer? O que tem que ser feito, né, para levar o jiu-jitsu pro resto da vida? Questão até dos estudos, como é que vocês se preparam, modalidades.
Qual o seu objetivo para esse ano, para o ano que vem? Claro, agora tem o Mundial, uma medalha no Mundial, pô, fantástico. Com certeza. Mas pensando a longo prazo. Bom, além do título mundial que todo atleta busca, né? Um sonho meu é poder passar o que eu sei, o que eu aprendi e os benefícios que esse esporte traz, que trouxe para mim, para as outras pessoas. Para tentar passar para elas como eu evolui como pessoa, meu controle emocional perante uma competição, perante alguma adversidade da vida, do dia a dia. Isso são as coisas que me motivam e o meu planejamento a longo prazo, passar os benefícios do esporte aos outros que também precisam. E tu, Estela? Meu maior sonho é ser campeã mundial. Eu também tenho essa intenção de passar os benefícios que o jiu-jitsu me trouxe. Um exemplo que eu costumo dar é que se as pessoas soubessem o quanto é bom comer bem, elas comeriam melhor, sabe? Não é nenhum, tipo, nenhum sacrifício, sabe? Eu vou até entrar um pouco, né? Como sempre trago os atletas aqui, eu tava um pouco desleixado, assim, com a alimentação. Treinei atletismo muitos e muitos anos, em Balneário Camboriú, em Brusque, a nível nacional, tudo mais. E vim morar em casa, comecei assim, engordei 14 quilos, de 9% de gordura fui para 22, essas questões. Semana passada eu tive um episódio da minha vida que eu mudei. Cara, mas foi assim, ó, foi um choque de realidade que eu tive após conversar com uma pessoa aqui no estúdio mesmo, após o programa, praticamente em questões de peso, já emagreci 3 quilos. A alimentação, estou fazendo academia 00:30, que é o horário que eu tenho. Então são propósitos na vida que a gente consegue focar, sendo atleta profissional ou não. Isso é um relato meu pessoal, mas pega os profissionais, o pessoal que está competindo hoje ainda, é fantástico isso. E acho que só tem a crescer. Como é que tem aquela questão também do pessoal, das meninas que estão indo, dos guris que estão indo para ser o hobby, para se desestressar, sair da rotina e não visando competição. Como é que é essa adaptação dele no meio de vocês também? Bom, a academia tem lugar para tudo que é tipo de gente, né? São não só atleta, como também esses caras que querem emagrecer, que querem perder peso, que Manter o estilo de vida. manter o estilo de vida mais saudável, querem aprender uma defesa pessoal. Então, isso que é o legal, tu agrega vários objetivos diferentes num só lugar, entendeu? E todo mundo tem a aprender com todo mundo. Diferentes profissões, diferentes classes sociais, tudo no mesmo ambiente. Então, isso é uma coisa muito bacana que o esporte, a arte marcial traz. E trazendo individualmente, também tem essa questão do esporte tirando crianças da rua, colocando em casa, questão dos pais não poderem dar um apoio, né, para o filho, mas ele, através do esporte, conseguir se alimentar, conseguir viajar, conhecer novas pessoas. Como é que vocês estão enxergando, né, a questão dos projetos sociais que estão tendo aqui na região, na cidade? Em especial, tem um projeto social no extrema zona sul de Porto Alegre, que é o Gaditas Jiu-Jitsu, e que é exatamente isso. É o jiu-jitsu mudando a vida de crianças que não nasceram, digamos, em condições privilegiadas, sabe? E eu tenho certeza que o jiu-jitsu mudou a vida delas, mudou e está mudando a vida de muitas crianças. Tu, Lucas? Mesma coisa, né? Como eu falei antes, acredito que o jiu-jitsu transforma qualquer pessoa, independente da classe social, independente do sexo, independente da idade. O jiu-jitsu só tem a agregar na vida das pessoas e é isso que o projeto social faz, né? Bota uma esperança no corpo dessas crianças, bota uma esperança, né, um objetivo novo que é de ser campeão, e justamente com o crescimento do jiu-jitsu mundialmente, no Brasil, no Rio Grande do Sul, elas conseguem ver novas possibilidades, conseguem ver novos caminhos para prosperar e coisas do tipo. Estela, Lucas, queria agradecer muito a presença de vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço. Queria aproveitar para agradecer os meus patrocinadores, que é a consultora Roteli, que é inclusive a empresa que eu trabalho, que eles estão me dando assim, uma ajuda fundamental, e a Academia Moinhos Fitness. Valeu. Muito obrigada. Gostaria de agradecer meus patrocinadores também, que é uma marca americana, a Moinhos Fitness, que me apoia. E deixar o convite aí para quem quiser conhecer a nossa academia, fica na rua Schiller 71, Gueto Jiu-Jitsu, podem entrar no site também. E muito obrigado aí pela participação. Obrigado. Gente, seguinte,
RDC TV no dia 17, 18 e 19 de maio com exclusividade o Open Gaúcho de Futevôlei. Comigo, Pedro Oliveira, Ribeiro Neto e alguns comentaristas, porque lá estarão os 8 melhores atletas do Brasil e os 4 melhores do mundo. K-Sport volta daqui a pouquinho com o futebol feminino do Grêmio, do Internacional e com o presidente da Liga Gaúcha de Futsal. Fica aí! Programa K-Sport recebendo o presidente da Liga Gaúcha de Futsal, Nelsinho Bavier. Muito obrigado. Que agradeço, Guilherme. Professor, como é que tá a Liga, né? 2019, nova temporada, novas competições e novas equipes. Bom, a Liga, antes de mais nada, a gente pode apontar como um sucesso. A gente entende que ainda estamos num processo de estruturação. Sabemos que tudo que aconteceu do ano passado para cá e toda a adesão de mais de 90 equipes, né? Nós estamos em mais de 85 municípios ao longo do Rio Grande do Sul. E isso é um motivo de satisfação e com certeza absoluta nos traz uma responsabilidade, porém, como eu falei antes, é um sucesso porque as competições já iniciaram, a Copa dos Pampas, a Liga Gaúcha 2 e a gente tem aí a Liga Gaúcha 3 também já iniciou, a projeção para a base e o feminino, então a gente tem tudo isso já em andamento e com a possibilidade de bater recordes de público no interior do estado. Nessa questão de bater recordes de público no interior do estado, a gente sabe que é um pouco diferente da região metropolitana, da capital, porque aqui a gente tem a dupla Grenal, tem aquela questão de só vão em jogos grandes, mas no interior a gente sabe da valorização dos profissionais da área, da equipe do futsal, da equipe do SET, até aquela equipe do futebol feminino do clube. Como é que está o público mesmo? Questão de ingresso, como é que está a busca deles pelo futsal? Bom, sempre foi um apelo muito forte, né? O futsal no interior do Rio Grande do Sul sempre teve um apelo muito forte. A gente sempre teve a percepção de que as comunidades, né, tanto poder público como próprios parceiros particulares, estão sempre apoiando, entendem que para a cidade é um entretenimento, e esse entretenimento é um entretenimento que é positivo, porque ele faz com que se crie toda uma cultura dentro do ambiente esportivo, e a gente entende isso como fundamental, por isso a Liga ela preserva e incentiva que realmente o interior possa estar cada vez mais forte. Claro que isso não significa que a gente não tenha voltado os olhos para a região metropolitana, sim, nós temos, porém a gente também sabe, como você mesmo frisou, que há uma dificuldade ainda até da maneira como se enxerga a modalidade, mas o nosso trabalho é um trabalho também para que a gente possa fomentar ainda mais dentro da capital e dos municípios que abrangem, né, a região metropolitana, para justamente a gente fazer com que fortaleça, como já teve em outrora, grandes equipes como o Internacional, o próprio Grêmio, o Gaúcho. A gente sabe que tem bastante equipes que já jogaram futsal e a nossa intenção é tentar buscar com que essas equipes possam retornar e com isso a gente fortalecer ainda mais. Especificamente com relação ao público, Guilherme, a gente o Alex e o nosso marketing estão fazendo um acompanhamento e buscando trazer para bancos de dados isso, e a Copa dos Pampas já é um sucesso. A gente tem hoje média de público bastante elevada, ginásios com capacidade de 1.000 pessoas, praticamente chegando nessa totalidade, e isso faz com que a gente perceba que é uma situação onde os clubes estavam esperando e querendo essa organização um pouco mais profissional, para que eles pudessem estar desfrutando ainda mais do futsal. Em todas essas questões, claro que o futsal no município cresce com o apoio da prefeitura, das empresas da região também, apoiando, incentivando, porque, sim, tem que valorizar os pratas da casa, mas daqui a pouco tu tem que trazer um jogador de renome de fora do estado para botar peso na equipe, botar cancha na equipe. As equipes já estão se preparando assim com o apoio do município, das empresas privadas, visando novas contratações, porque a gente sabe que muitos trabalharam sub-15, 16, 17 e do nada chegaram agora na Liga Gaúcha. Perfeito. Esse é um movimento meio que natural, né? A gente quer muito e prioriza muito essa renovação. A gente entende que o futsal gaúcho, ele é por natureza um celeiro de craques. A gente tem aí o Rio Grande do Sul exportando atletas para o mundo inteiro de qualidade, com capacidade elevadíssima. Então a gente quer sim dar aos clubes que são formadores essa atenção devida, porém a gente também sabe que os clubes estão sempre buscando, né, alcançar e almejando os títulos, e sim, quando você trabalha dentro de um ambiente profissional, e a gente pode dizer que hoje nós estamos muito mais perto desse profissionalismo,
esses atletas de outros estados acabam sendo trazidos para o Rio Grande do Sul para qualificar, para dar experiência, para dar know-how à equipe, e isso faz com que essa mescla seja de uma valorização e de uma importância muito grande, porque o próprio atleta prata da casa, como você citou, ele começa a aprender, ele tem o desenvolvimento também a partir de dentro da quadra, da prática do companheiro dele que ali está. Nessa questão a gente também vai abordando um pouco a sua história vitoriosa no futsal, na modalidade, o quanto você pessoalmente, profissionalmente também, vem aprendendo com o desenvolvimento dessa Liga Gaúcha aqui no estado do Rio Grande do Sul. Cara, olha, isso é fantástico, cara. Acho a pergunta muito legal, muito relevante, porque a minha vida se confunde a modalidade, né? Eu joguei categoria de base, futsal desde os 9 anos, me profissionalizei com 16, indo para São Paulo, saindo do Rio de Janeiro, né? 94 estive aqui, hoje mais do que nunca me sinto cidadão do Rio Grande do Sul, estou radicado aqui com família, filhos, e a Liga Gaúcha está sendo um aprendizado diário, porque a gente está o tempo inteiro em contato, via telefone, pessoalmente. Eu e o Everson, por exemplo, que é o nosso gestor, tivemos em São Borja, na abertura da Liga Gaúcha 3, então a gente está fazendo questão de estar nos locais, nos ginásios, entender a realidade de cada município, e isso tem sido gratificante, porque, claro, a gente sofre as críticas, eu acho que são importantes, como você disse, para amadurecer, para melhorar, para evoluir, mas também colhe o fruto desse posicionamento mais próximo. Então tem sido um aprendizado muito grande profissionalmente, pessoalmente então nem se fala, e eu estou muito feliz porque só é um início. Eu estive à frente como gestor nos 2 anos anteriores, 2017 e 2018, mas esse ano efetivamente como presidente, num ambiente que se potencializou, né, te afirmo que tem sido gratificante, uma experiência riquíssima. Desde já, parabéns e que continue. Nessa questão a gente vai abordando a adaptação das equipes, do crescimento das modalidades, mas o calendário em geral. Copa dos Pampas, A2, tem o feminino também, mas qual a projeção até dezembro? Já tem um calendário fixado até dezembro? Nós temos um calendário bastante amplo no que diz respeito à Liga Gaúcha, tem a Copa dos Pampas, como você falou, em junho começa o estadual, aí com, né, o ingresso das equipes que jogam a Liga Nacional. A Liga Gaúcha 2 já está no seu processo de estadual, então ela iniciou e não tem uma outra competição. A 3 também. A 3 a gente até criou uma situação diferente, meio que no nível de NBA, é legal trazer para vocês. A gente criou a Conferência Leste e a Conferência Oeste, então nós vamos ter 2 campeões no primeiro momento de cada conferência, para depois esses se enfrentarem para a gente ter o campeão estadual. Então foi um modelo que até foi o Wilson do JR que sugeriu e a gente entendeu como sendo bastante interessante. Pelo deslocamento das equipes também diminuir, facilita. Perfeito, a gente está com ele bem micro-regionalizado na primeira fase, depois abrange um pouquinho mais, para aí sim, lá no final, ter a disputa do título. A ideia nossa era fazer na base também, mas infelizmente ainda não conseguimos, né? Estamos querendo aumentar o número de equipes para a base. O feminino foi fantástico também, hoje nós temos 8 equipes, vamos ter uma competição bastante interessante, mas o que é legal salientar é que além do calendário estadual, nós temos hoje um calendário nacional. Então a Liga Gaúcha hoje faz parte com outras 18 ligas de um grupo, de um seleto grupo no Brasil que encabeçou e incorporou esse movimento das ligas. Nós vamos ter agora, dia 25 de maio a 1º de junho, o primeiro brasileiro de seleções. Então a Seleção Gaúcha já tem sua comissão técnica, vai ser divulgado a convocação dos atletas no dia 10 de maio. Possivelmente a gente vai, de repente, fazer um bate-pronto. Ao vivo no Que Esporte. Olha, grande Tá chance. Boa, obrigado. Essa era uma oportunidade. O Alex já tinha chamado a atenção da gente, de repente, Portas abertas. Isso. Que ótimo. E aí a gente vai poder divulgar a nossa seleção. Já vamos apresentar no dia 20 de maio, uma semana antes, porque todo mundo tem seus compromissos dentro das competições, para depois ir para lá em Santa Catarina, na cidade de Ceará, buscar esse título, que é o primeiro, obviamente, então, inédito, e quem sabe aí o Rio Grande do Sul, com a força que tem, possa trazer para cá o primeiro brasileiro de seleções. Poxa, que fantástico, e pode ter certeza que o programa RDC está de portas abertas, assim como ver algumas novidades por aí também da Liga Gaúcha com a emissora, que a gente já conta. A questão é a seguinte, no futebol nacional, a gente sempre debate pelo Campeonato Brasileiro, como é que tem que se fazer para Grêmio, São Paulo, Internacional, valorizarem a competição estadual? Vocês podem encontrar uma dificuldade por aí também, que tem que ser pensada, ser trabalhada com os dirigentes
das equipes que estão no cenário nacional. Já se preocupa com isso também? Agora em julho começa a competição, tem que lembrar que eles estão jogando a nacional, tem que jogar estadual. Olha, é um quebra-cabeça muito complicado, tá? É claro que a realidade do futebol de campo ela é um pouco diferente, porque se decidiu por si só que o primeiro trimestre ia ficar para os estaduais. Não sei se é o melhor modelo, mas vou me ater ao futsal, tá? Realmente é muito difícil, Guilherme. A gente tem um calendário inchado para os clubes que jogam a Liga Nacional. Infelizmente não há uma verticalização do calendário, não vem para a gente essas datas. A gente tem que estar se adaptando ao longo. Esse ano nós entendemos que seria interessante dar aos clubes que não jogam a Liga Nacional a possibilidade de uma disputa de uma outra competição, para que a gente diminuísse, né, desinchasse um pouco a quantidade de jogos de CBF, Atlântico, a Soeva, e que eles pudessem estar, obviamente, dando esse devido valor ao estadual, que para eles é muito interessante, eles sempre deixam isso muito claro. É um modelo que nós estamos experimentando, vamos, claro, estar atento para ver de que maneira a gente vai ter o retorno das equipes, do torcedor, obviamente que é o mais importante, é o torcedor, para que a gente possa definitivamente ter, aí sim, a certeza de qual caminho percorrer. Porque, como você frisou, é complicado, mas o estadual é importante, esses clubes entendem isso também. Nessa importância, a RDC TV vai ter uma transmissão exclusiva de um clássico municipal na cidade de Pelotas no dia 4 de maio. A importância também é a valorização do crescimento da modalidade junto conosco, que o município já fala, as pessoas já estão falando, porque é um pouco diferente também a recuperação do futsal gaúcho, que já foi transmitido para o Brasil inteiro e para o mundo também. A gente primeiro agradecer, né, a possibilidade de estar aqui, né, mais uma vez, mas da emissora em si, da RDC TV, de estar entendendo esse momento, fazendo com que a gente possa estar divulgando com qualidade o conteúdo que é o futsal, desde o jogo em si, passando por tudo aquilo que a gente sabe que envolve a comunidade. Não se fala outra coisa em Pelotas que não desse clássico. Eles têm um primeiro confronto, cada qual com adversários diferentes já, amanhã, sábado, né? E isso faz com que a gente tenha a percepção de que estamos no caminho certo. Então a RDC, junto com a Liga Gaúcha, a nossa diretoria, visualizou a oportunidade e ela é riquíssima, né? Nós estamos já com os encaminhamentos dados para que seja realmente um grande espetáculo, e a gente sabe que o público vai consumir isso sem dúvida nenhuma, e a gente só tem a crescer nessa parceria. Sucesso. Professor, obrigado. E para você aí de casa, que é esporte, volta logo logo. Fica aí. De volta com o programa Que é Esporte. E olha, a RDC TV vai transmitir no dia 17, 18 e 19 de maio o Open Gaúcho de Futevôlei. E eu estou indo lá toda semana nas areias da ITS Esportes Eventos. E ontem eu bati um papo com a Isadora First sobre o futevôlei e o que mudou na vida dela. Fica ligado. Então, o futevôlei mudou basicamente toda a minha vida. Tipo, eu era uma pessoa que eu tinha muitos problemas, assim, tipo, tive depressão, síndrome do pânico, sabe? Ansiedade. E eu nunca pratiquei esportes. Então, eu entrei pro futevôlei, fiz a minha primeira aula e foi assim, parece que uma coisa mudou em mim, assim, eu comecei a praticar todos os dias, eu senti uma necessidade daquilo, sabe, baixou muito a minha ansiedade. Eu conheci muitas pessoas que hoje em dia eu considero meus irmãos, sabe, praticamente minhas irmãs, meus amigos, convidei até a minha família, comecei a jogar campeonato, depois de um tempo com bastante determinação, porque eu nunca tive o talento, mas eu tive a persistência de continuar treinando. Então, de tanto treinar, eu comecei a chegar e ganhar algumas coisas, assim, de campeonato, e eu nunca fui uma pessoa esportiva. E eu comecei a me surpreender comigo mesma, assim, da superação, daquela coisa de tu ser bom, tu gostar de fazer uma coisa, sabe? E ter toda aquela interação com todas as pessoas, a família, enfim. E nisso eu consegui as medicações para depressão, enfim, eu parei de tomar, coisa que nunca tinha acontecido em muitos anos de terapia. Então eu sempre falo assim, eu sempre indico, pratiquem esportes, não importa se for futevôlei, se for qualquer um. Porque, cara,
Sério, muda a vida da pessoa e eu sou a prova viva disso. Poxa, beijão pra ti, que história magnífica de vida. E assim, mudando um pouquinho de assunto, a gente vai pro futebol feminino. O Grêmio venceu ontem, está quase classificado para as oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série A2. E gol de quem? Karina, sempre ela, é uma das artilheiras, é a artilheira do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2. 2 gols ontem contra o Atlético Mineiro. O Grêmio já está em Porto Alegre, na verdade em Gravataí, né? Onde moram as gurias gremistas, se preparando para as últimas rodadas. 4 jogos, apenas uma derrota. Mas quem joga amanhã, às 2 horas na PUC, é o futebol feminino do Internacional, as gurias coloradas. E tu confere aí como que foi a semana delas com a Tessa e com a Fábio Simões. Programa Que é Esporte, fora do estúdio, recebendo a Capita Tessa. Tudo bem? Tudo ótimo. Como é que tá esse Internacional, as gurias coloradas no Campeonato Brasileiro? A gente tá bem, né? Tá conseguindo ficar em cima da tabela, que é o objetivo de estar entre os 8. Graças a Deus estamos entre os 4, então tá ótimo. E a Tessa nessa competição, como é que ela vem se sentindo, a evolução do ano passado para cá? Eu acho que a evolução está sendo contínua, né? Tanto de jogos quanto da equipe inteira. Então eu só pretendo evoluir aí, até chegar nas finais aí. Naquelas corneteadas da imprensa, como o programa Que é Esporte merece também. Tá faltando pisar um pouquinho mais na área, como é que tá o time? O que tá faltando para fazer um golzinho? Não, primeiro a gente tem que fazer a nossa função, né? Minha função ali é mais de espera, mais de matar a jogadinha ali, um contra-ataque. Se o povo perder a bola lá na frente, né, a gente resolve. É, mais ou menos isso, mas tô esperando, quem sabe, sair um golzinho de fora da área aí. Tessa, e a expectativa agora pro próximo confronto em casa? Vai ter até uma estreia de torcida, né? Os coloridos vão fazer a primeira participação em um jogo na PUC às 2 da tarde, uma nova torcida do Internacional, torcida organizada. Como é que tá essa expectativa pro confronto? Olha, como tá todos os outros, pra falar a verdade, assim, a gente tá jogando cada jogo como se fosse uma final, até porque só classificam 8 e a gente sabe que a Série A1 é muito forte. Tem os favoritos já, mas a gente tá chegando agora, então a gente tem que manter o foco como se todos os jogos fossem uma final. E tu nas suas redes sociais, pelos contatos, como é que o pessoal já tá enxergando o Internacional? Que já foi uma surpresa ver o Inter na Série A1, tava todo mundo esperando na Série A2. Como é que estão analisando o Internacional, grandes resultados também ganhando de São José em casa? Primeiro a gente teve uma boa campanha, aí a gente perdeu contra o Corinthians, que para todo mundo foi meio que assustador, até foi uma goleada, só que fez com que o nosso time crescesse ainda mais. Aí essa sequência de jogos contra o São José, contra o Minas, colocou o time, né, para brigar mais lá em cima. E é o que a gente quer que fique tudo redondinho, que a evolução venha contínua e para chegar entre os 4 finais lá. Obrigado, sucesso e vamos ver se a gente pisa um pouquinho mais na área para fazer um gol. Mas não precisa nem pisar na área, só chutar de fora já, quem sabe, sai um. Fechou, valeu! Que é Esporte recebendo Fábio Simões, lateral direita das Gurias Coloradas, nova contratada para a temporada de 2019 e com uma bagagem bem grande, né? Obrigado! Obrigada a você por essa oportunidade de estar aqui. Fábio, como é que começou a tua história no futebol? Onde tu nasceu? Primeiro clube? Porque a gente sabe que no Brasil jogar o futebol feminino é um pouco complicado também. Na verdade eu nunca joguei na escolinha com feminino, né? Sempre foi com o masculino, sempre treinei no meio dos meninos. Então meu primeiro clube foi fazendo um teste no Rio de Janeiro, de onde saí, que foi o América do Rio. E nessas questões, por onde é que tu já passou? Tem foto com o Léo Messi? Eu já joguei em vários países, né? Como na Rússia, como na Espanha, no Barça, né? Joguei na Rússia no Rosianka, joguei na Suécia no Tiresô, joguei nos Estados Unidos no Boston Breakers e no Brasil. E para chegar no Internacional, através de um grande empresário do futebol masculino, como é que foi esse contato, o primeiro contato do Internacional, a tua escolha para vir para o Colorado? A minha escolha é pelo projeto que o Inter tem montado aqui, né, para o futebol feminino, e está crescendo bastante o futebol feminino
no Brasil, então a visibilidade de trazer uma jogadora em si para a seleção brasileira é importante para trazer para o campeonato regional também, para não estar o foco só em São Paulo. Então a minha ideia e meu princípio foi isso, sabendo que aqui eu estaria disputando por título, vim para uma equipe que estava almejando isso, que almeja isso. Então essa foi a minha escolha pelo técnico Bari, que eu já nunca trabalhei com ele, mas já acompanhei treinos e ouvi falar muito bem, e as meninas também, que eu sei que é um grupo muito unido e bacana. E nessa questão de adaptação, a gente sempre fala muito assim, mais do futebol masculino, veio grandes astros do futebol internacional para o Brasil, tem a questão da adaptação. Como tu jogou no Brasil, saiu, voltou, tá sentindo essa questão de adaptação um pouco diferente? Não, na verdade eu costumo me adaptar bem rápido, né? Apesar que eu estava no futebol chinês, mas eu me adapto muito rápido aqui, procurei me dedicar bastante na forma de jogo que o Bahrein impôs pra gente, né? Então, estou me adaptando, tenho mais que crescer aí. Como é que foi esse futebol chinês, né? Como é que é lá? O pessoal fica pensando, pô, do outro lado do mundo, será que é igual ao Brasil? Questão de ser mais profissional, não ser? Na verdade, assim, lá é bastante profissional. O campeonato, esse ano que eu disputei, estava meio fraco do que em 2016 que eu fui. Então, por isso que eu realmente queria voltar, porque eu achei que não é só o dinheiro que ia me fazer feliz ali, sim, eu estar em um nível alto de competitividade. Então, resolvi voltar para o Brasil, até pela visibilidade do futebol feminino, fazer com que aqui o Brasil cresça muito, que vários jogadores voltem e não precisam sair do nosso país. Fábio, seleção brasileira. Rodando na tela agora um golaço seu de fora da área. Como é que tá essa questão de seleção brasileira? Expectativa para estar no Mundial também? A expectativa é muito grande, né? Eu venho trabalhando aqui no Inter para estar na convocação final aí. A gente sabe que... Nós sabemos que a seleção não vem com grandes vitórias aí. Então, mas no Mundial é diferente, né? O clima é diferente, a gente vai fazer de tudo para trazer essa medalha para o nosso país. Nessa questão dos resultados do treinador muito contestado na CBF, nas questões públicas por conta das sequências de derrotas, pessoalmente, assim, acredito muito em talentos individuais e que sim vai encontrar um modelo de jogo para sair favorecido no Mundial. Mas a conversa de vocês, das jogadores, assim, claro que tem aquela pressão, mas como é que tá a confiança para agora no próximo amistoso conseguir uma vitória? A gente, né, vai esperar definir o grupo e lógico que a gente que joga ali, entra e o resultado é nosso. Então a gente vai esperar definir o grupo para ter uma conversa entre a gente e fazer que as coisas melhores, que a gente pode resolver o problema, que quem resolve somos nós ali dentro de campo. Lógico que ele passa, né, o tático, mas quem joga somos nós. Dá para mudar um pouquinho ali. Dá para mudar, sim. E tenho certeza que a gente vai fazer o máximo aí, tirar essa impressão ruim que todos estão vendo. Fabi, para encerrando, o sonho da Fabi Simões no Internacional é conquistar o quê? Título, Campeonato Brasileiro e o Gauchão. Fechou. Obrigado, sucesso para ti. Tudo de bom. Obrigada. E o programa Que Esporte volta na semana que vem. Queria mandar um beijão para Nicole, que está se recuperando de uma pequena cirurgia. E eu, com Que Esporte, todas as modalidades praticadas aqui no estado na semana que vem. Fica aí. Tchau, tchau.